Informação muito interessante para você que está afim ou interessado em entender que história é essa de criar o bebê em inglês já desde o nascimento. História é essa de fazer o inglês de berço. A gente aqui em casa fez isso, temos já milhares de alunos em todo o Brasil, inclusive fora do Brasil, fazendo a mesma coisa. Não é uma modinha, é algo que veio para ficar e cada vez mais a gente vai ver adeptos ao inglês de berço. E aqui no Inglês de Berço, a gente ensina como fazer isso também aqui no Brasil. Eu sou a Mai e quando a Jojo nasceu, eu não sabia inglês direito, eu não falava quase nada de inglês. Quem falava era o Rafa. Só que eu vi o Rafa fazendo e eu queria fazer também. Então, quando o Rafa saiu para trabalhar, eu começava a falar inglês com a Jojo. E aí, eu comecei meio que copiar e eu vi que aquilo estava funcionando, não só para a Jojo, mas para mim também. Então, assim, eu acho que muita gente se identifica, que coloca aqui para mim, se você também tem inglês básico. Eu acho que muita gente que tá aqui tem inglês básico. E aí, eu copiando aquilo, eu vi que eu tava melhorando o meu inglês. E assim, eu fui dia após dia construindo tijolinho por tijolinho, falando inglês com a Jojo, melhorando meu inglês e conseguindo criar minha filha bilíngue. Eu passei por inúmeras dificuldades, de não saber vocabulário, de ter vergonha, que mais? De ter várias dúvidas. Dúvidas. Então, assim, muita coisa que eu sei que vocês sentem, eu sentia também. Só que eu tive uma grande ajuda, que foi a ajuda do Rafa. Então, hoje eu quero compartilhar isso aqui com vocês, essa minha experiência, e o Rafa vai poder compartilhar aquilo que me ajudou tanto, que hoje ajuda outros alunos, enfim, mas que foi o que fez eu realmente virar minha chave. Eu sempre falo que o Rafa teve uma coisa muito boa, que foi que ele foi estudante de psicologia. E eu acho que, além do inglês, porque as pessoas sempre pensam assim, é o inglês, né? Porque a pessoa sabendo falar inglês, ela consegue criar um filho bilíngue. E não era exatamente o inglês que me faltava. Era o inglês também, mas o que mais me faltava era esse mindset, sabe? Essa mudança. Porque eu já vinha com inglês básico, aí ter que mudar para conseguir falar inglês com a minha filha com o meu inglês básico, então acho que isso fez muita diferença. E é isso que a gente quer compartilhar aqui com vocês. E para quem não sabe também, Mai, levanta. Ah, é verdade. Olha só, a Mai não falou ainda, mas vamos lá. Olha só o que acontece. Desse lado. Estamos... Não, aqui. Aqui, pode ser, vira bem, tá de preto. Ah, o barrigão! Não estranhe se de repente a Mai ou nós tivermos que sair para a maternidade agora, gente, beleza? Então assim, tá logo tá vindo a Emília. Então nós já temos a Jojo, que hoje em dia tem 6 anos de idade, e daqui a pouquinho vai chegar a Emília, que é a nossa segunda filha e que, adivinha, também vai ser criada com inglês de berço. E como a Mai falou, até por conta, a Mai tá meio sem fôlego, porque não tá fácil agora no finalmente, né? Eu falei pro Rafa, eu vou tentar não tomar água durante a live, pra eu não ter que ir no banheiro. E vamos lá. Então, desde que a Jojo nasceu, sabe quando você se pergunta assim, ou melhor, vocês aí já se perguntaram alguma vez, nossa, quando meu bebê nascer, eu vou falar português com ele. Vocês fazem esse tipo de pergunta? Provavelmente não fazem. A mesma coisa aconteceu comigo. Quando a Jojo nasceu, eu meio que sabia que eu ia interagir, que eu ia conversar em inglês com a Jojo. Como a Mai falou, já fui estudante de psicologia, já fiz intercâmbio lá no ano de 2000 em Toronto, no Canadá. Desde que voltei, me tornei professor de inglês e logo depois de 2 anos, tive a minha própria escola de inglês. E aí, durante praticamente 16 anos, fui dono, proprietário de uma escola de idiomas e sei bem a realidade dos alunos, dos pais que passaram por escolas de idiomas, estudaram inglês, sei lá, para faculdade, para testes, né, como TOEFL, IELTS, e várias situações empresariais, inclusive, que buscam, né, um desenvolvimento pessoal e uma carreira melhor, digamos, por conta do inglês. Então, toda essa parte eu já conhecia. Quando a Jojo nasceu, eu pensei, não é que eu pensei, mas era meio que natural para mim. Eu sempre vou interagir em inglês com ela, para ela não precisar estudar inglês, para ela adquirir de maneira natural, para ela ser bilíngue, como eu sempre falo, para ela sair 2.0 já desde o início. E foi o que aconteceu. E aí a Mai, vendo isso acontecer, começou a embarcar, e a Mai começou a compartilhar isso em rede social, isso depois quando o Jojo já tinha quase 1 aninho, na verdade quando a gente viu os resultados, o que estava acontecendo. E aí foi que os nossos seguidores começaram a pedir ajuda, queriam ajuda para fazer a mesma coisa. E daí para frente que nasceu o método inglês de berço, o Bebelíngue tomou uma outra forma. Quer dizer, a coisa começou de uma maneira que, inclusive, para nós aqui do Bebelíngue, muito natural. Tudo foi muito original,
tudo foi visto aqui, como a gente fala, quando a gente chegou, não existia nem picada. Então a gente foi abrindo essa picada e foi conhecendo. E aí sim eu me aprofundei mais no assunto, principalmente na aquisição do idioma por bebês. Então, o meu estudo foi em cima e baseado na aquisição do idioma de crianças norte-americanas. Os estudos todos que eu fiz foram nisso. E o método inglês de berço tem como base o desenvolvimento da fala, que é onde eu quero chegar com vocês hoje, na aula de hoje. Deixa eu só falar da Jojo, porque a gente se apresentou e eu queria só explicar que a Jojo nasceu aqui no Brasil, ela nasceu, é brasileira, enfim, assim a gente como sempre morou nós. aqui, nós dois somos brasileiros, e a gente fala inglês com a Jojo dentro de casa, aliás, fora de casa também, mas eu quero dizer que nós dois falamos inglês com ela, e vai ser a mesma situação que acontece com a Emília. Então, não é uma criança que nasceu fora ou que teve essa criação fora. Ela estuda em escola que não é escola bilíngue, é uma escola tradicional. Aliás, até os 2 aninhos, até os 2 eu acho, né? Ela estudou numa creche pública, municipal aqui. No caso. Não era nem escola particular. E até hoje não frequentou escola bilíngue, não frequentou cursos de inglês, nada disso. Então, não usa aplicativos, não aprendeu inglês com joguinhos, não aprendeu assistindo desenho. E eu nunca ensinei inglês para minha filha. Apesar de ser professora há mais de 20 anos, nunca ensinei inglês para... E nem a Mai. A Mai, na verdade, faz um after schooling, ok? Mas isso é outro. Esse é outros 500. Mas assim, durante essa semana, gente, eu quero prometer, nós queremos aqui prometer para vocês, nos comprometer de que o conteúdo que vocês vão receber essa semana, ele é original, autêntico, verdadeiro, e tudo que a gente passa aqui foi feito da maneira que a gente fez. E é isso que a gente sabe que dá o resultado que de repente você está querendo ter. A gente sabe que muitas pessoas, isso é comum, inclusive quem estiver aqui na live sofrer por isso, se manifeste aqui, dá um coração, porque eu sei que muitas vezes o que os pais fazem dentro do bilinguismo ou dentro da criação bilíngue, né, querendo ensinar o inglês para a criança, fazem de uma maneira que eu chamo, fazem o grosso da coisa. Só que o que vai fazer com que a criança fale inglês com naturalidade, que a criança ela tenha a vontade de falar inglês com você, de uma maneira natural, sem forçar, está nos detalhes e não naquilo que você faz de grosso. E eu sei que vocês vão de repente colocar desenho, vocês vão de repente querer colocar aplicativo, que é o que a gente não sugere, não recomenda, vai querer fazer outras coisas, vai querer forçar a criança a falar e vai meter muitas vezes, com certeza absoluta, os pés pelas mãos. Vai fazer um péssimo negócio e manusear isso, né, executar essa criação bilíngue da maneira errada. O que eu vejo de gente fazendo errado não está na conta. Mas como, Rafa, você vê fazendo errado? Eu vejo porque eu já, pessoalmente, já analisei mais de 2.000 vídeos dos meus alunos. São muitos vídeos dos pais. Lá dentro da comunidade, os pais podem mandar vídeos de até 3 minutos interagindo com o seu bebê. E eu vejo. E aí eu opino, dou minha opinião e assim todo mundo também consegue ver e avaliar o que está fazendo de certo, o que está fazendo de errado. E principalmente no início, nossos primeiros alunos, quanto errado era a maneira de interagir com a criança, querendo que ela aprendesse inglês, fazendo as coisas, executando as coisas de uma maneira não saudável, nem para o pai, muito menos pela criança. Então, se você quer entender mais a fundo a maneira correta de fazer isso, já que você quer fazer, preste atenção. Faça da maneira ou procure informações para fazer da maneira correta. E nós sabemos como fazer isso, não só por conta da experiência da nossa família, por experiência da Mai, mas principalmente pelos milhares de alunos que nós temos hoje em dia, que, inclusive, têm problemas que aqui em casa nós não tivemos. Várias outras situações, vários outros problemas, várias outras complicações que eles têm, que aqui em casa a gente não teve. Então, olha, teve alguém que comentou, ó, comecei com as suas dicas da última live, minha bebê já começa a me entender. Eu não consigo baixar, já começou a me entender. Então, ali... Já começa. Então, se você já filé começou, o conteúdo aqui, fica gente. aqui quem tá aqui, É ó. disruptivo, é épico, é diferente de tudo que vocês já viram. Não é milagre, não é qualquer coisa diferente. E preste atenção, não é didático. Se você, pai, mãe, é uma pessoa como eu, empresário, ocupado,
tem o seu dia a dia para executar e fazer as coisas. Você não quer ser um professor do seu filho. Deixa eu dizer para você, não seja professor do seu filho. Você é pai e você é mãe. Ou de repente até temos vovós, madrinhas, né, dindas, que também fazem a criação bilíngue com o seu familiar, com o seu bebê que está ali na família. Mas presta atenção, eu não vou te ensinar nada didático, entre aspas. Não que tenha algum problema, mas não é essa a pegada. E também não vou mudar a sua personalidade em que você tem que ficar brincando com a sua criança, você vai poder ser você, da maneira que você é. Talvez, claro, até a paternidade, a maternidade muda você. Mas essa mudança saudável que todo pai sente. Agora, ele não vai se transformar para poder criar o filho bilíngue. Então, isso que você pode esperar de mim, do programa Inglês de Berço, das nossas aulas essa semana, é justamente isso. Você não vai precisar mudar muito quem você é. Você pode sim, tranquilamente, criar o seu filho em inglês, criar o seu filho bilíngue, sendo você mesmo. Aliás, eu acho que isso é uma das coisas que a gente já pode começar falando do que você não sabia do bilinguismo. Talvez muita gente não sabe isso do bilinguismo, que existe uma grande diferença entre criação bilíngue e educação bilíngue. Eu recebo ali eu tenho mais acesso ao Instagram do que o Rafa, eu acabo recebendo as mensagens das pessoas, eu também quero fazer educação bilíngue. E com os bebês, a gente não faz a educação bilíngue. A educação é lá, quando vai ser alfabetizado, é outra coisa. O nosso negócio aqui é fazer o teu filho falar. Porque antes do teu filho ler e escrever, o teu filho precisa falar, se comunicar com fluidez. Não é isso? É isso que vocês esperam dos seus filhos, ou vocês esperam que a gente esteja aqui para passar um livrinho e como que escreve isso, como que escreve aquilo? Então, acho que para iniciar, assim, seria bem importante vocês já entenderem essa diferença. A gente está falando aqui de criação bilíngue. Você vai criar o seu filho diferente de mim. O Rafa cria Jojo diferente de mim. Ele é mais de brincar, de jogar Jojo pra cima, de correr. Eu já tenho outro jeitinho de brincar de bonequinha com ela. É totalmente diferente nosso jeitinho, assim. Lógico, tem coisas que são semelhantes, né? Mas cada um tem o seu jeitinho. Então, para esclarecer logo isso aqui. Yeah. E uma coisa, peraí, Rafa, deixa eu falar que vai ter uma surpresa para quem tá aqui. É verdade, estava esquecendo desse detalhe. Gente, para quem fica aqui até o final da live, no final dessa aula, a gente vai, até anotei aqui, ó, vai ter um presente que, se tiver um monte de coração aqui, a gente vai revelar daqui a pouco qual que é esse presente. Dá um coraçãozão lá pra gente, que essa live é imperdível, gente. Imperdível. Essa semana do Bebê Bilíngue é muito importante que você entenda para quem que é. Eu sei que tem muita gente acompanhando aqui, mas eu quero dizer assim, se você, eu vou começar desde o início, se você está grávida ou grávido, como a Mai, é para você. Não espere o seu bebê começar a falar. É para você essa live. É muito importante. Independente do nível de inglês que você tem, independente da idade que você tem, independente do background de onde você veio, independente de tudo isso, se você tem um bebê ou vai ter um bebê e acha que ele pode se beneficiar muito por saber não só falar inglês, mas principalmente, gente, pensar em inglês, essas aulas dessa semana é pra você. A gente não tá falando daquela criança que sabe falar cores, números e bichinhos, tá? Gente, isso aí, assim, até não vou colocar, mas eu não ia fazer uma live desse tamanho aqui para ensinar cores, bichinhos e coisa e tal, legal? O buraco é muito mais embaixo. O que eu quero é uma criança, e assim como a Jojo funciona, que raciocine, que pense em inglês e que faça coisa da maneira como os nativos norte-americanos, da Inglaterra, qualquer criança lá de fora faz isso e faz isso em mais de um idioma. E aí tem toda a vantagem do bilinguismo. E a gente vai entrar nesse detalhe na aula de hoje, inclusive. Mas não é saber falar uma e outra palavrinha. E a gente vai ver alguns detalhes nessa aula, legal? Mas é para você que realmente quer. Independente se o seu filho, então, não nasceu. Se você vai ter um filho logo, logo e quer entrar também, você é muito bem-vindo já. Você quer entender mais sobre esse assunto, mas vai poder colocar em prática e ter um bebê, é para você também. Se você tem uma criança de 2 anos, é para você. Se tem uma de 1 ano, é para você. Se tem uma criança de 3 anos, é para você. Teve até alguém que perguntou aqui, a Roberta falou, meu filho tem 3 anos e ainda vai funcionar. Vai funcionar. Gente, funciona. Independente da idade do seu filho ali, funciona. O que acontece é que quanto mais cedo, mais fácil, a estratégia que você vai usar, o grau de paciência que você tem que ter. Você tem que entender que uma criança que tem 3 anos e já fala palavras em português, você tem que ter uma abordagem um pouquinho diferente. Você tem que ter mais calma, você não pode ficar se comparando com os outros, mas tudo isso aí dá sim pra fazer. Agora, se você tá grávida, se você tem um bebezinho pequenininho, de 1 ano até 2 anos,
Aí eu só não espere até amanhã para começar, porque é a fase mais fácil, é a melhor de todas, gente. Eu não tô dizendo que quem tem filho maior que estão mandando perguntas aqui, que não vai conseguir. Inclusive, a gente tem o caso de uma aluna que começou com 5, 6 anos. Exato. Mas Vai depender aí, dos pais, vai depender do nível de inglês, vai depender de várias variáveis. Mas eu confesso para você, se eu fosse pai e talvez, né, tivesse perdido essa oportunidade, poxa, eu nunca ouvi falar, Rafa, de fazer isso desde bebê, só agora. Eu muita gente sei, fala isso. muita Nossa, gente se fala eu isso. Quantos soubesse. professores de inglês acabam elogiando, no caso a minha pessoa, por ser professor de inglês, em ter tido essa sacada de fazer quando bebê. Uma porção deles. E ao mesmo tempo eles não conseguem ter, porque muitas vezes estão só focados na questão de ensinar inglês e não na criação bilíngue. Eles são focados demais na educação bilíngue. Novamente, não tem nada de errado. Mas se uma criança não for criada bilíngue, a educação bilíngue não vai fazer muito milagre, não. Agora, se ela for criada bilíngue, isso vai vir com muita naturalidade. Legal? E para você, então, também, como vocês viram, se o seu filho tem 3, 4, se tivesse 7 anos de idade, eu entraria. Mas o compromisso de você é maior. Mas, principalmente, eu sei que tem muitos pais aqui que não querem entrar naquela mesmice que eu passei, que a Mai passou. Quer dizer, a Mai estudou na escola que era minha, na verdade. Ah, mas gente, eu não me dedicava a nada. É que na minha situação eu não tinha uma motivação. Isso também é uma coisa que eu acho que é interessante eu falar pra vocês. Pra quem chegou aqui agora, eu já comentei lá no início, depois você volta à aula pra ver sobre a minha história, que eu não falava inglês, aquela coisa toda, eu tinha um inglês muito básico. Até alguém comentou aqui, o meu inglês é horrível. Ó, a Loiane colocou, eu tenho um filho de 1 ano e 10 meses, mas meu inglês é horrível, não sei nem por onde É começar. pra você. O meu inglês não era horrível, mas é que ele era pouco, eu não tinha vocabulário, eu não sabia quase nada, porque o vocabulário de maternidade é diferente. Então, assim, eu me considerava inglês muito básico. E foi, sabe? E eu consegui me dedicar e foi. Eu até me perdi no que eu ia falar antes. Eu tinha falado outra Coitada, a coisa. mamãe tá grávida aqui, a mamãe não dá. Mas muito bem. Então, você não quer entrar naquela mesmice. Você não quer que o seu filho... Eu acho que como pai, como mãe, o que a gente quer fazer é tirar os nossos filhos da onde a gente saiu, do patamar onde a gente partiu, colocar eles no patamar acima para que eles consigam ir mais longe do que a gente foi. Quem aí não se identifica comigo? Eu me identifico, né? Eu gostaria de ter sido criado bilíngue também. E olha só, eu tive a oportunidade. Os meus pais, que eram imigrantes, né, aqui do Sul, falavam alemão quando nasceram. Só foram aprender português depois, com 7 anos de idade, quando eles foram para a escola. Quando eu ia na casa dos meus avós, eles falavam alemão. Você acha que os meus pais me criaram bilíngue? Não, eu não fui criado bilíngue. E como eu gostaria de ter sido criado? Você pai, você mãe, se o seu pai soubesse inglês, ou alemão, ou italiano, você gostaria que ele tivesse te criado ali desde berço bilíngue? Responde aí, sim ou não? Aliás, tem uma aluna nossa que uma vez ela comentou uma coisa que eu achei, me marcou muito, que ela falou assim, o mínimo que eu... Porque o inglês dela era praticamente zero, o meu era básico, dela era menos que o meu. E ela cria filha bilíngue. Ela falou, o mínimo que eu puder dar pra minha filha já é melhor do que nada. Se eu puder dar 5%, ela vai ter meu 5%, que é melhor do que meu 0%. Ela já vai estar à frente de alguma coisa. Então, assim, uma criança que já sai com esse incentivo de dentro de casa, porque isso eu acho que é uma coisa importante também, nesse sentido de que o que você não sabia sobre bilinguismo. Quando eu comecei a criar Jojo bilíngue, eu não ficava pensando assim, lá na frente, será que quando o Jojo tiver... Porque me falavam isso, como eu tô exposta aqui na internet, eu recebia mensagens. Mas quando ela tiver 3 anos, você não vai mais dar conta de falar com ela, porque daí é aquela fase dos porquês e ela vai ficar te fazendo um monte de perguntas e você não vai ter vocabulário suficiente. Só que eu não dei bola pra isso. Porque realmente eu tinha pouco vocabulário. Se eu ficasse pensando o que ia acontecer quando eu já tivesse 3 anos de idade, eu teria desistido, sabe? Era uma batalha muito grande pra mim. Só que eu foquei no meu dia a dia, eu foquei no melhor que eu pudesse fazer naquele momento. Então eu não fiquei pensando, e lá na frente? E lá na frente, um dia ela vai lá fazer um intercâmbio fora do país, ela vai ter as oportunidades. Surgiu mais pra frente a oportunidade de a gente viajar para os Estados Unidos, a gente foi, mas quando ela nasceu eu não sabia disso. Então eu fiz o melhor que eu podia naquele dia. E se é um conselho que eu posso dar pra você, você que está assistindo aqui essa aula agora, não espere para amanhã, não fique pensando lá no futuro.
O que você precisa é ter o foco de que é isso que você quer. Visão de lanterna de carro à noite. Isso. Bem focado. E usar com sabedoria, estratégia, fazer todos os dias, aquele negócio do método do Rafa, constância e consistência, né? E coerência, que é o que mais falta às vezes. Exatamente. E aí, lá pra frente, a gente vê. Ó, então, você não quer entrar nessa mesmice, não quer gastar todo o tempo e dinheiro que você já gastou e vai gastar de novo com seu filho, vai repetir essa mesma situação com seu filho. Então, é para você essas aulas, e já que estamos falando nas aulas, a aula de hoje é justamente o que você não sabia sobre o bilinguismo. Já vou trazer essa semana, a aula de hoje é sobre isso. E já vamos chegar. A aula de amanhã é sobre o quê? Essa é especial sobre pessoas como eu. Não sou bilíngue. E agora? Que na época, quando a Jojo nasceu, eu não era bilíngue, né? E agora? Na aula de quarta, a comparação entre bebês bilíngues e bebês monolíngues. Então, a gente vai ver essa comparação também. O que acontece com essas duas crianças? Quando eu falo que é muito mais do que o idioma, é essa aula que a gente vai ver. E aí, na próxima aula, a gente vai falar, será que o bilinguismo é para minha família? Porque às vezes você que está aqui acompanhando essa aula, você está olhando, mas é a Mai e o Rafa, eles estão ali na internet, eles conseguem, porque vocês colocam assim umas coisas como se a gente fosse de outro assim, planeta. Algo muito diferente, não então, a gente vai falar exatamente sobre isso, você vai ver que várias famílias com diferentes formatos familiares conseguem fazer. E a última aula que vai ser na segunda-feira, ok? Dia 15. Dia 14. Dia 14, aliás, desculpa. Seu bebê não será bilíngue. Preste muita atenção. Seu bebê não será bilíngue se você não souber disso. Muito importante essa aula. Isso Isso é muito importante. Então, vamos lá. Gente, ó, só para lembrar, no final da aula hoje a gente vai dar uma coisa muito legal para quem estiver aqui, para já começar a executar em casa com o bebê bilíngue. Então, se você tem bebê, um filho de até 3 anos de idade, fica aqui até o final da aula. Se tiver muito coração aqui, a gente conta antes o que vai ser. Mas fiquem aqui que a gente vai passar para vocês um negócio bem legal. Vamos lá. O que você não sabia sobre bilinguismo? Vamos lá. Ponto número 1. Muito importante. O bilinguismo não causa confusão mental, não causa atraso de fala. Já está cheio de estudos na internet. É só dar um Google. Inclusive na nossa página tem lá gráfico e estudo de crianças que são bilíngues e não tem nem um pouco de atraso de fala. Aliás, se você for para os Estados Unidos, em alguns países, principalmente aí na Flórida, às vezes a criança vai para a escola em inglês, chega em casa, tem uma mãe brasileira e o pai é mexicano. Quer dizer, a criança fala espanhol, português e na escola tem inglês. Ela é trilíngue, né, no caso, poliglota. E você acha que a criança ficou atrasada, tem algum distúrbio? Muito pelo contrário, só traz muito mais vantagens para essa criança, que eu não estou falando nem de bilíngue, entendeu? É poliglota que nasceu nesse cenário. Canadá, onde eu tive o privilégio de morar durante 1 ano, inglês e francês. Vocês acham que as crianças lá de Quebec e Montreal têm algum atraso de fala? Muito pelo contrário, as universidades, inclusive, de lá são muito bem renomadas, não é verdade? Então, esse achismo em pensar que isso vai causar um distúrbio, não vai, muito pelo contrário, a criança vai ficar muito mais afiada. A criança, não é porque ela sabe inglês, é porque ela é bilíngue. Ela vai ter uma habilidade cognitiva muito melhor. Mais apurada. Muito mais apurada, com muito mais percepção do meio. Ela sabe que... Sabe aquele ditado, pau é pau, pedra é pedra? Para ela é muito mais do que isso. Ela vê outras oportunidades. Ela se sente útil, ajudando. Tira proveito em várias situações. Inclusive, os pais são os que mais ficam... Como é que a gente se fala? Receosos? Não, ficam mais se achando, né? Ficam mais assim, esboços. Quando o filho é bilíngue, o pai fica... Ai, meu filho é bilíngue. Deixa eu tirar uma onda com os outros aqui. Entendeu? Então, traz muito... Assim, essas crianças bilíngues não precisam ter medo. Agora, muito importante salientar. Isso você precisa saber. Se você acha que com o nível de inglês que de repente que você tem e com o conhecimento que você tem, você cria o seu bebê bilíngue, você tem que ter muita certeza disso, porque não é comum. Uma minoria talvez consiga e uma grande maioria não consegue. E eu não sei se vale a pena pagar o preço para saber.
Então, se você quer criar, é muito importante. Se você não tem know-how sobre o idioma inglês, sobre psicologia, principalmente comportamental, e se você não tem noção de desenvolvimento da fala de bebês, deixa eu falar, você precisa de ajuda. Não só porque a criação bilíngue vai ficar melhor, mas muito importante, você vai saber fazer quando e como, no momento certo, como acionar, como conversar, como interagir, como ajudar e não atrapalhar. Porque o que eu mais vejo realmente é os pais atrapalhando a aquisição do idioma da criança. Independente se é o português ou o inglês. É o que eu mais vejo. Isso sim atrapalha. Não é o bilinguismo. É a maneira como os pais fazem. Inclusive, me arrisco a dizer, os pais que fazem, inclusive no português, uma grande maioria, faz errado. E deixam a criança. Por isso É só você parar para pensar, né? Uma criança bilíngue, ela pode ter atraso de fala. Assim como uma monolíngue, porque quantas crianças... Monolíngue é uma criança que fala um idioma só, né? Então, quantas crianças vocês conhecem que tiveram atraso de fala e nem são bilíngues? Tá vendo? Vamos para o segundo tópico. Hoje vai ter bastante. Anota ali. O bilinguismo varia em proficiência. O que eu quero dizer com isso? O nível de um idioma e do outro idioma vai variar sim, dependendo da idade, das interações e do inglês do pai e da mãe e da família de modo geral. Significa que talvez o português se desenvolva mais, em outras situações talvez o inglês se desenvolva mais, talvez um pai vai desenvolver o inglês melhor com a criança, que é o objetivo do programa Inglês de Berço. Outras vezes o pai não vai querer desenvolver o inglês mais do que ele já sabe, um erro gravíssimo de fazer isso. Inclusive a Jojo, o primeiro idioma da Jojo foi o inglês, não foi o português. E a proficiência, sim, vai mudar dentro de toda essa configuração. Eu costumo brincar assim, que uma criança bilíngue não é duas metades de uma laranja, né? Não necessariamente tudo que ela sabe em um, ela precisa saber no outro ao mesmo tempo. Você não vai ficar ali fazendo essa comparação sempre. Exatamente. A Bel está aqui acompanhando a gente presentemente, como é que fala isso? Presencialmente. Presencialmente. O meu português é muito bom, gente, desculpa. Mas vamos lá, mas o inglês eu garanto, ok? O português não é muito bom. Dá uma risada aí para animar essa galera. Tem pergunta? Bel, tem pergunta alguma? Tem. Manda ver. A Bel tá ao vivo então aqui com a gente, vai. Eita Vida de Mãe perguntou: bebê na creche o dia todo, só interage com ele pela manhã e à noite, será que dá? Você acha que o pai que fica longe da criança, ele deixa de transmitir alguns, como é que posso dizer? Linguagem corporal? Quero dizer o seguinte. Eu sempre dou o exemplo da mãe surda. Também. Mas deixa eu falar do outro. Pera aí, a mãe surda é muito boa também. Mas olha só, você sabe que o filho de você vai copiar muitos jeitos seus, perfeito? Mesmo essa criança que passa o dia todo na creche, ela não vai ter o teu jeitinho de falar, muitas vezes o teu jeitinho de andar, o tom de voz, ok? A maneira de falar, os erros tanto do português como do inglês. Não vai ter. Essa criança vai passar o dia todo na creche e vai continuar tendo essa cultura, essa absorção da sua interação. Então, mesmo que a criança fique o dia todo na creche, ela sim pode ser bilíngue com você. Basta você, porque você vai dar banho nela, você vai alimentar ela, você vai colocar ela para dormir, você vai levar nos fins de semana para o parque, você vai ter um feriado, vai ter uma hora de folga, e é isso que você precisa aproveitar. Entendeu? Não tem muita desculpa, digamos, para não fazer. Tem como fazer. E vamos e venhamos, né? Essa vida no português não cansa vocês? Fala sério. Pelo amor de Deus. O café da manhã é sempre o mesmo jeito. A maneira de chamar a criança para tomar banho é sempre o mesmo jeito. A maneira de botar a criança para dormir é sempre o mesmo. Fala sério. Não cansa fazer só num idioma só? Entende? Eu não estou querendo ser aqui agressivo, mas eu quero dizer assim, tem umas coisas que meio que dá para observar que tem espaço, que tem uma maneira, que tem um benefício muito maior. Esse é um deles, independente. Eu passo o dia todo com a criança. Ótimo! Eu tenho muito dinheiro, dá para contratar babá bilíngue também. Ótimo, vai e faz. Dá para viajar no fim de ano? Vai e faz. Mas cada um caça como pode. Se não tem cão, caça como gato. Você faz o seu melhor. Assim como a gente faz aqui e os nossos alunos. Cada um faz o seu melhor. O que não adianta é botar uma desculpa em algo que na verdade não é. Sabe? Que não é o fator. Então, esse é um... Eu dou o exemplo da mãe surda, só rapidinho aqui. Ótimo. Que é assim, exemplo ótimo. Quando uma mãe que é surda e fala,
em Libras com a criança, conversa em Libras com a criança, né? A criança pode passar o dia todo na casa da avó, falando português, pode passar o dia todo na creche falando português, mas quando ela encontra a mãe, como é que elas vão se comunicar? Como é que elas vão conversar? Em Libras, porque é essa conexão, só que é uma conexão muito bem feita. Então, assim, mas eu conheço uma pessoa que não funcionou o bilinguismo, nananana. Então, a conexão não foi feita de maneira correta, porque é aquilo que a gente fala, né? Exatamente, Tem que ser muito feito da parte certinho. comportamental de como você se conecta com o seu bebê. Legal? Próximo tópico, bilinguismo pode ser adquirido em qualquer idade. Pode ser em qualquer idade. Agora, a janela de ouro, a janelinha de ouro, Olha que nome, gente, janela de ouro. Vocês têm noção que a criança de vocês tem essa janelinha? é só nos primeiros 1000 dias da criança, quer dizer, até os 3 anos de idade. Agora, além da janelinha de ouro, tem um espaçozinho ali dos 3 meses aos 9 meses, que é assim, o bebê, ele está numa capacidade auditiva que os pais subestimam. Presta atenção, o seu bebê de 3 a 9 meses escuta coisas, ele consegue diferenciar sons, presta muita atenção, que você que está me escutando aqui não consegue, e nem eu, depois que a gente já passou, ou é por muito treino para conseguir fazer. Ir para o exterior, estudar bastante. Vocês sabem por que isso, né? Porque o bebê, quando ele vem para o mundo, ele pode nascer em qualquer lugar do mundo. Pode nascer aqui no Brasil, pode nascer nos Estados Unidos, pode nascer na Itália. Então, ele vem com essa capacidade. Todo bebê, gente, todo bebê vem com essa. Desde que não tenha algum problema, né? Genético, né? Mas ele vem com essa capacidade de absorver os diferentes sons e fonemas. Olha só que importante. E distinguir, que é o mais importante. Distinguir. Só Aquela que pronúncia que você não entende no inglês, Isso. ele capta, ele entende. Mesmo que você crie o seu filho, presta atenção, mesmo que você está criando o seu filho bilíngue, ele consegue ver a diferença, por mais que você não consiga fazer. Isso é muito importante, abrir os olhos dos pais para entender isso. Que aquilo que você está experimentando é diferente para ele. Tá, e se você não aproveitar? O que vai acontecer? Alguém arrisca dizer o que acontece? O cérebro é muito inteligente, muito inteligente. Então, se você não aproveitar essa capacidade, se teu filho não tiver essa exposição aos diferentes fonemas, vocês sabem, o inglês tem fonemas que o português não tem, o português tem fonemas que o inglês não tem e assim por diante. Se você não aproveitar esse momento, o cérebro, na sua inteligência máxima, ele vai fazer o quê? Economizar. Para que eu vou deixar essa capacidade ali Se não está ocupando sendo espaço usada. se não está sendo usada? E Presta é atenção, aí que dos ali 3 aos 9 meses essa capacidade está ali. Se você não for, ela vai começar a ser jogada fora. E é nítido isso. A Jojo, E vai. falando inglês, ela tem uma facilidade que nós que somos os pais não temos em alguns fonemas. Dá para ver a diferença. Mas por quê? Porque ela teve essa aquisição desde bebezinha. Exatamente. Coisa que a gente não teve. Bel, se tiver alguma pergunta, você Tem. pode interromper. Vai lá. A Fran Salles tem uma bebê de 1 ano e uma de 3 anos. O ensino para elas será o mesmo? A interação entre elas é diferente. Não é um ensino, ok? É a criação. O que acontece é, a criação vai ser a mesma, só que a maneira de você conversar com uma e conversar com outra pode variar por conta das diferenças que você, de compreensão, inclusive, da criança com você. Então, você vai entender o seguinte, você precisa interagir com as duas, correto? Você vai interagir da mesma maneira que você interagir em português, só que em inglês. E aí o que causa a maior dificuldade para os pais é não conseguir fazer isso acontecer. E o método Inglês e Berço faz justamente isso. Acaba te mostrando e te ensinando como fazer isso no dia a dia. Como você absorve isso para conseguir depois repassar para a criança. Então é isso que o método inglês acaba colocando. O próximo, bilinguismo pode aperfeiçoar a personalidade e a identidade. É esse o maior objetivo de eu ter criado, e nós, né, no caso, ter criado a Jojo em inglês aqui em casa, era justamente por conta disso. Não achem que eu criei só porque eu queria que a Jojo falasse inglês. Não achem que eu criei nem mesmo para criar o bebelíngue, para criar o inglês de berço, para qualquer coisa, para se achar. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a personalidade, a identidade, da maneira com que ela se identifica vivendo em um mundo. Ela tem uma antena perceptiva de mundo maior do que a maioria das crianças brasileiras. E é isso que a gente quer que você tenha com seu filho também. Que essa criança consiga absorver informações que se ela soubesse só o português, não iria conseguir. E tudo isso, gente, molda a personalidade. Inclusive, tanto é que a Mai e muitos dos nossos alunos até falam, olha, quando eu vou querer brigar, às vezes em inglês,
eu me esqueço, aí eu já me acalmo, aí eu já nem consigo mais brigar, o relacionamento melhora. Por quê? Porque você está executando, você está fazendo uma criação consciente, não uma criação no automático. Uma coisa que eu acho que muda também, porque eu tive minha criação em português, então eu trago muito da minha infância, e já vem toda aquela coisa de psicologia infantil e aquela, né, educação positiva. Quem gosta desse assunto aí deve estar ligado no que eu tô falando. Então eu tenho toda aquela carga que eu trago da minha infância, mas que eu não replico com a JoJo, porque é diferente, sabe? O jeito de eu falar, até a entonação. Então muita coisa muda. Então, e tudo isso vai moldando a criança. Você tem uma família mais calma, uma família mais consciente, interagindo muito melhor no português e também no inglês, né? Com os avós e tudo mais. E claro, a gente entende todos os medos que a família, de modo geral, tem. A gente é muito consciente disso. Muitos alunos em muitas situações já passaram. E a gente, obviamente, vê muitos exemplos de como fazer a coisa acontecer. Então, entendo, essa parte tem um fator muito importante e, na minha opinião, é o primeiro e o número um para eu ter criado, para nós, no caso, ter criado a JoJo em inglês. Ó, esse próximo tópico, deixa eu falar. Tem muita gente perguntando aqui, tem filho de 1 ano, tem filho de 2 anos, como é que eu faço para começar? Nananana. Gente, no final dessa aula, a gente vai dar... Eu vou contar mais ou menos o que é. Dá coração aí. A gente vai oferecer um material gratuito para vocês começarem já a partir de... Hoje à noite as crianças devem estar dormindo, espero eu. Pode acordar amanhã cedo já em inglês. E vocês já vão fazer isso através do material que a gente vai dar para vocês. Então tem que ficar aqui até o final da aula para ganhar esse material. Tá e dá coração aí, gente. Dá coração. O próximo tópico eu vou falar bem rapidinho, tá, Rafa? Manda. O bilinguismo pode atenuar o declínio cognitivo relacionado à idade. Vocês sabem o que é isso? O bilinguismo, ele é tão bom para o cérebro, ele é tão benéfico, essa palavra que eu queria, grávida, tá esquecendo das palavras. Ele é tão bom para o cérebro, tão benéfico, que ele tem a capacidade de, se a pessoa lá na frente tiver Alzheimer, ele pode retardar em alguns anos a doença de Alzheimer. Então, olha só o que o bilinguismo é capaz de fazer, de beneficiar o cérebro. Quer falar alguma coisa? Eu não tenho mais nada para falar, porque isso aqui já... Assim como a música e toda a parte das artes, o bilinguismo traz esses benefícios. E a questão é sempre assim, ó. Qual é o nível maior que a gente pode fazer? Eu sempre penso o seguinte, em vez de ficar gastando dinheiro com cursinho de inglês, escola bilíngue, escola internacional, né? Que, assim, algumas são boas mesmo. Mas a maioria não é. É uma questão só de marketing para, sabe, para aumentar o valor da mensalidade. Se colocar a JoJo perto de uma criança, da maioria dos alunos de escolas caríssimas, exato, vocês vão ver a diferença, gente. Dá uma diferença difícil, tremenda. Assim, ó, a gente tá dizendo que não existe, mas é difícil. O pessoal tá pedindo pro som ficar mais alto. O som fica mais alto? Nossa, é que eu tô assim, ó, eu não consigo hoje falar mais alto. Desculpa, gente, tenta pôr um fonezinho de ouvido. É que o nosso cenário deve ficar assim hoje. Mas vai ficar gravado e depois vai para uma outra rede social também, tá bom? Aí vocês podem ouvir direitinho. Vou tentar falar mais alto. Segundo tópico, bilinguismo. Que segundo? O Rafa tá mais perdido que a grávida. Deus. Bilinguismo não é garantia de tradução perfeita. Como eu vejo pais achando que se o filho não traduz da maneira correta, ou ele quer inclusive ensinar inglês traduzindo, que é o pior erro de todos. Não é assim que se faz. Tem um jeito muito melhor. E, novamente, não é tradução perfeita. A criança, ela vai ter uma experiência de vida no inglês e ela vai ter uma outra experiência de vida no português. Às vezes, ela vai fazer balé no português e não vai fazer balé no inglês. Às vezes, ela vai assistir desenho ou vai ler um livro em casa que lá fora ninguém conhece. Inclusive, nós aqui em casa, alguns desenhos a gente acaba não conhecendo, não reconhecendo. A JoJo... Pergunta pro Rafa, o que é o Mundo Bita? O Rafa nunca sabe. Assistiu o Mundo Bita. A JoJo deve saber por causa dos amiguinhos agora. Mas até uma certa idade ela não sabia. Era porque vocês privavam? Não. É porque a gente estava focado em outras coisas que eram muito boas também. Não, quem priva é quem não cria criança bilíngue. A gente tá dando duas oportunidades para ela. E ela depois tem a oportunidade agora, depois com a escola, com os amiguinhos, de conhecer isso. Então, ela está tendo, na verdade, mais acesso à informação, à cultura, do que as crianças monolíngues. Então, tradução perfeita, gente, essa questão de o que fala em inglês tem que falar em português e o pai querer ensinar paralelo, tudo isso não rola, não funciona, você está perdendo tempo, aperfeiçoar
cada um dos idiomas dentro da sua maneira, da melhor maneira possível. Então, não existe isso. Legal? O próximo, bilinguismo não é apenas sobre falar. A maioria dos pais é igual ao cursinho de inglês. Quando você entra no curso de inglês, é o seguinte: se no primeiro dia você não falou algumas palavras, o curso talvez não é bom. E a mesma coisa às vezes é o pai. Primeiro, eu estou hoje todo, né, trocando. Primeiro, que os pais começam o bilinguismo normalmente quando a criança começou a falar. O pior erro de todos. O pior, assim, tem vários, ok? Mas é o pior, é antes. O desenvolvimento da fala começa muito antes da criança até balbuciar. Presta atenção. Começa muito antes. Começa pelos sons que a criança começa a falar. É ali que o desenvolvimento da fala começa. E é ali que você precisa ajudar a produzir esses sons de balbucios. Os sons que a criança quer reproduzir. As risadas que ela dá, os giggles. Sabe? É por ali que começa o desenvolvimento da fala. Então, não é só sobre a questão de falar, tem a ver com a questão de como você se relaciona e você ajuda a criança, então, a produzir o som e depois, consequentemente, a falar. Mas quando ela for falar, todo esse conteúdo já está, o que eu digo, transbordando no baldinho dela. Você tem um baldinho de inglês, você tem um baldinho de português. Você primeiro tem que encher de água o balde para ele começar a jogar água para fora. Esse jogar água para fora é quando a criança consegue falar. Sabe quando é que a criança vai falar? Quando tiver água suficiente. Quando o bilinguismo, quando, no caso, a interação em inglês ou em português, estiver transbordando. E aí tem o pai que fica, beleza, então é só falar um monte que a criança que vai falar. Não. Se você não der a oportunidade para ela falar, ela não vai falar. Você vai falar por ela, mas ela não vai falar. E já começa lá nos balbucios que eu estava falando. Então, não é sobre a fala, é sobre o desenvolvimento da linguagem. Como eu estimulo na fase do pre-talking stage, que é a primeira fase do método inglês de berço, para que a criança consiga encher o baldinho e depois você consiga ver essa água transbordando. Alguém até perguntou aqui se a Jojo foi alfabetizada paralelamente no inglês e no português a fala fluente. Gente, a Jojo é criada bilíngue, é diferente de... Eu sei até, eu não consigo ler o nome da pessoa, mas foi uma teacher que perguntou. Teacher normalmente gosta de saber esse negócio de educação bilíngue, mas a gente faz criação bilíngue, que é desde bebê essa interação natural. A alfabetização veio depois, assim como quando uma criança é criada em português em casa. Primeiro ela é criada em português, depois ela vai ser alfabetizada na escola. A diferença é que ela foi criada em inglês em casa e depois ela começou a ser alfabetizada também em inglês em casa e em português na escola. Foi? Bilinguismo pode levar a códigos mistos. Códigos, gente, só para facilitar a vida de vocês, é aquela coisa de misturar, o code switching, code mixing, que a gente conhece no bilinguismo. Às vezes tá falando no idioma, começa a falar no outro. Isso então, é normal, assim, Rafa? Como é que é? Normal, como... Sabe o que eu falei do balde transbordar? Quando o balde transborda e a criança faz essa mistura, é normal. Agora, o pai estimular essa mistura não é normal. Você achar que você pode fazer mistura, claro que você de repente pode, mas é raro, poucas vezes. E você está ligado que precisa melhorar e precisa aprender, adquirir o idioma também, para que a criança não faça isso. Code mixing, ficar misturando, não é normal. Não crie o seu filho dessa maneira, que você de repente vai estar Não use isso prejudicando. como modelo. Não é modelo nenhum. Você tem que estar sempre alerta para voltar porque é o normal, que é falar tudo em um idioma e falar tudo no outro. Porém, algumas situações, por exemplo, como tradições que tem aqui no Brasil, comidas, como é que eu vou traduzir o acarajé? Como é que eu vou traduzir pastel? O exemplo da família. É. We're gonna visit vovó Terezinha. A gente Exatamente. não mudou para grandma. A gente chama de vovó. Isso acontece no alemão também aqui, porque tem aqui a gente chama de vovó, o que mais que a gente chama? Oma, nona, aqui no sul é assim, entendeu? E tem esse code mixing dentro da nossa cultura aqui. Mas é comum que a criança bilíngue, em algum momento da vida, ela vai buscar o código que está mais fresquinho na cabeça dela. Então, pode ser que ela esqueça uma palavra que ela está falando totalmente em inglês, que ela vai lá e buscou no português, ou vice-versa. Mas isso aí vai se você se manter na linha e fizer o teu trabalho como pai, como mãe certinho, isso aí vai se ajustando no decorrer do tempo. É absolutamente normal.
E o próximo, bilinguismo não é estático. Não é porque você começou que a coisa vai continuar lá no futuro. Um dos erros, assim, uma das coisas que eu vejo muitos pais correndo para o inglês de berço é quando a criança já está com 2 aninhos, 2 anos e meio, 3 anos de idade e não quer mais falar inglês com o pai. E aí, desculpa a sinceridade, mas o pai vem tarde demais. Ele já ficou fazendo coisas erradas durante 1, 2, 3 anos e aí ele vem pedir ajuda. E aí, claro, dá para corrigir? Dá. Mas vai nos nossos depoimentos lá na nossa página, no bblingue.com/blog, tem vários depoimentos. Cheio de casos, de situações assim, onde o esforço que agora você precisa implementar, colocar, é grande o negócio. Por quê? Porque a criança já está acostumada a interagir em português. Para você que está escutando, que tem um bebê, pesquise, corra atrás de informações e fique bem consciente do que você vai fazer, na verdade. Se você quer, gosta, anseia, né, tem como é que se chama? Tem a vontade de ter um bebê que pense em inglês e que no futuro vai falar inglês fluentemente, comece o quanto antes. Bebê, antes da fala começar. Não deixe para depois, porque aí você vai ter um trabalho a mais para fazer. Então, o bilinguismo não é estático. Então, não é porque você começou que vai ter continuidade no futuro. Porque no começo era fácil, depois vai ficar difícil. E a mesma coisa é do contrário. Não é porque você criou em português que depois agora não dá para criar mais em inglês. Dá. Vai precisar de um esforço a mais? Vai. A maioria dos pais fazem um esforço a mais. Porque acabam falhando em um dos pontos. Não é estático. Você pode fazer. Inclusive a Mai, inclusive eu, fizemos depois lá de 20 anos de idade. Então, para comprovar Eu com novamente. 30 no caso. E com vocês também, né? Teve alguém que perguntou aqui se o pai e a mãe precisam falar inglês ou só um falando. Gente, a aula de quinta-feira, perguntas relacionadas a isso, a essa estrutura familiar, quem fala, quando fala, isso tudo vai ser aula de quinta-feira. Senão a gente não vai conseguir responder essas perguntas nessa aula, que essa aula era realmente o que você não sabia sobre bilinguismo, e a gente entra nesse assunto na quinta, tá bom? Agora, posso já falar, Rafa? Pode. Então, esses aqui eram assuntos. Quem aqui gostou dos dados, das informações que Fica a aí gente teu trouxe? Fica aí. Das informações sobre bilinguismo que vocês não sabiam. Foi valioso para vocês? Tinha coisa nova? Tinha coisa nova aí ou era tudo coisa que você já sabia? Gente, não dá em uma live, não dá, assim, superficialmente, para entrar em detalhes em cada A gente um. foi assim, ó. A gente acelerou, senão essa live vai lá para meia-noite. Então, a gente está passando o básico, só para você ter noção de alguma coisa. E durante essa semana, a gente vai esmiuçar essas informações com mais detalhes. Legal? Durante essa semana é o que a gente vai fazer. Mas a Maia tem um recado? Então, assim, ó, não perca a aula de amanhã. Tem aula todos os dias, às 9 horas aqui. Segunda, que foi hoje, terça, quarta, quinta. E lá na segunda, dia 14, também vai ter uma aula. Então, se você gostou dessa aula de hoje, venha para as próximas que vai ter mais conteúdo ainda. O que a gente prometeu para vocês foi um material para que vocês possam, mas é tarefinha de casa. Vocês têm que fazer. Porque todo mundo pergunta, muita gente pergunta aqui, como que eu faço? Como que eu começo? O Rafa já vai dizer como que você vai usar o material. Mas vai estar lá no nosso grupo Do WhatsApp. Fala como que a pessoa encontra então vamos lá. O grupo. Eu vou disponibilizar para vocês um e-book, que inclusive tem um audiobook, então é o e-book que você vai poder baixar aí na sua casa, mais a parte de áudio para você dar os primeiros passos na criação bilíngue. Presta atenção. Para você começar com a criação bilíngue com o seu bebê, você vai fazer o seguinte, isso aqui é ouro, ok, gente? Você vai pegar uma atividade do seu gratuito. dia. Você vai pegar uma atividade do seu dia. Vamos pegar, por exemplo, amanhã cedo, quando você for acordar o seu filho. E aí você vai acordar ele em inglês. E aí, se você quiser esticar um pouco mais, você vai dizer para ele que ele vai... Daí você vai dizer o que ele precisa ser dito. Para ele lavar o rosto, para ele acordar, para ele tomar o café da manhã, porque precisa ir para a escola. Então, esse material com esse tipo de vocabulário, eu vou deixar para vocês, que é as primeiras palavras do bebê bilíngue. Serve para todas as idades? Alguém perguntou. Serve para todas as idades. Dentro da nossa metodologia, a gente explica isso detalhadamente para fazer em cada fase da aquisição da linguagem da criança. Mas esse material que a gente preparou, você vai fazer com uma atividade, a sua primeira atividade, que é, por exemplo, como o Rafa falou, acordando o seu filho em inglês. Então, assim, todo mundo acorda o filho, né? Todo mundo diz bom dia, oi bebê, sei lá, alguma coisa que você diz. A diferença é que amanhã
você vai fazer em inglês. Ah, mas então vai estar escrito lá good morning? Não. Por quê? Porque é uma linguagem bem de maternidade. Então, assim, normalmente a gente chama oi, meu amorzinho, a gente tem apelidos carinhosos no português. E esse material foi feito pensando exatamente nisso, uma maneira mais americana, digamos assim, de falar com o filho. Então, tem várias formas e detalhes que você vai encontrar nesse material. E tem muita gente que tem vergonha de falar. Onde está o material? O material vai estar dentro do grupo do Whats. Se vocês estão dentro do grupo do Whats, eu vou mandar o link para vocês hoje à noite. Terminou a live, eu vou deixar o link para vocês baixarem, tá bom? Grupo? Vai ter que entrar no grupo. E como faz para entrar? Entra no bebelingue.com, tem um WhatsApp ali, não tem? Clica nele, ou melhor, aqui no nosso... No link da bio, aqui no link da bio, sai daqui a pouco, quem não agora. Tem mais coisa para vocês. Tem tarefa? Calma. No link da bio, entra no primeiro link da bio, se cadastra, dá o seu número de telefone e aí você vai ser encaminhado para entrar no grupo. Lá dentro você vai receber, legal? Dentro do grupo eu vou conversar com vocês de hoje e amanhã cedo, principalmente eu vou conversar com vocês amanhã dentro do grupo, legal? Eu vou dar bastante informação extra para quem estiver dentro do grupo, legal? Então vai estar o link dentro do WhatsApp e vai estar também informações extras para amanhã cedo. O link eu vou liberar hoje à noite para vocês. Mas presta atenção, muita gente tem medo de dar o primeiro passo. Muita gente tem vergonha de falar pela primeira vez. E eu até entendo em certas situações, por exemplo, como ir para academia, onde você vai, tem outras pessoas olhando, ou quando você vai caminhar na rua, ou quando você vai entrar na piscina pela primeira vez. E a vergonha, normalmente, ela está aliada à observação de outros adultos. Mas deixa eu falar para vocês um negócio. Na sua casa, entre quatro paredes, só tem você e o seu bebê. Só você e o seu filho, talvez o cônjuge e mais um irmão ou dois. É só isso. Não tenha vergonha de querer experimentar. Não tenha vergonha de querer dar os primeiros passos. Porque você não faz ideia, não tem noção do que isso pode influenciar na sua vida, do que isso pode trazer para a sua vida. Assim como quando eu comecei a fazer curso de inglês, eu não tinha ideia por que eu estava fazendo o curso de inglês. Eu não sabia. E muito menos, depois de anos de profissão, quando eu comecei a conversar em inglês com a Jojo. Não tinha ideia alguma sobre o bebelingue. Não tinha ideia nenhuma, planejamento em nada sobre o inglês de berço. Como eu falei, veio tudo muito natural. E eu estou falando isso para você, que muitas vezes você está aqui e acha que não pode dar os primeiros passos. Ou acha que alguém é muito bom no inglês. E deixa eu falar, eu nunca fui muito bom no inglês. Por isso que eu fui fazer intercâmbio. Entende? E eu entendo você ali do outro lado. A Mai entende você do outro lado. Ninguém aqui é hiper especial, ninguém tem superpoderes, nem nós nem a Jojo. Agora, o que tem aqui sim é muita informação, muito know-how sobre aquilo que a gente faz e sabe fazer da maneira correta. É isso, é simples. E eu quero ajudar vocês nesse primeiro passo. Mas a gente tem um desafio. É um desafio, manda o desafio. Se você tinha algum medo, alguma vergonha, a gente vai quebrar isso aí e a gente vai fazer juntos. Esse material que vocês vão receber, quem não conseguiu entrar no grupo, a gente pode chamar lá no nosso site, bebelingue.com, tem um WhatsApp lá embaixo, a Bel vai responder daí, né, Bel? Tá aqui de plantão. A Bel já manda lá para quem não conseguir entrar. Vocês vão pegar esse material e amanhã vocês já vão começar a aplicar com o filho de vocês. Assistam, tem aula com a pronúncia que o Rafa falou. Vocês vão conseguir, tá tudo direitinho lá para vocês conseguirem aplicar, nem que seja uma frase. Vocês vão filmar. Se quiser, não precisa mostrar o rosto da criança, o rosto de vocês, mas só para destravar. Inclusive, deixa o telefone de longe, assim, isso, gravando vocês, por o telefone não atrapalhar vocês, legal? Faz a colinha de vocês, tararau. Grava acordando o filho, dando café da manhã, faz alguma atividade em inglês, que tá lá. Isso. Tá lá no e-book. Mas aí, por que vocês têm vergonha? Porque vocês vão pensar assim, mas as pessoas vão me assistir, vão me achar louco. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar assim, ó, aplicando o que aprendi com o @bebelingue. Exatamente. Coloca lá nos stories de vocês, porque daí, se alguém achar que você tá ficando doido, essa pessoa vai entrar lá e vai ver, não é loucura, é realmente um negócio que tem algo funciona. Acontecendo que eu tô perdendo, sabe? É a mesma coisa que acontece com a gente. Quando a gente viaja, principalmente, assim, é muito comum as pessoas, é muito comum as pessoas verem a gente falando inglês com a Jojo e acham que a gente é de fora, que são estrangeiro e tudo mais. E aí, quando descobrem, eles ficam com dúvida e fazem mais perguntas. E é muito engraçado, porque eles acham, assim, muito, como é que posso dizer? Diferente Diferente fazer isso.
E é muito Você legal, tem porque a vergonha que gente você não pensa, começou a fazer. porque a gente pensa que as pessoas vão olhar com um olhar negativo. E muito pelo contrário. Normalmente elas olham com um olhar do tipo, nossa, que legal. Nossa, já desde... Eu queria ter sido criado bilíngue. Você não gostaria de ter sido criado bilíngue? O que você pensaria se você visse um pai falando inglês com a criança? Ou poderia ser alemão, espanhol? E para quem é gestante, perguntaram aqui. Gente, pode falar com a barriguinha. Os Vai primeiros... lá, escolhe alguma frasezinha e fala com a sua barriguinha. Mas vamos, gente, postando nos stories. Marquem o @bebelingue, que a gente vai repostar o máximo que a gente conseguir. E aí a gente vai falar durante o dia lá nos stories também. Então, se alguém achar que vocês piraram o cabeção, não se preocupe, que a gente vai estar aqui pra te defender, pra te ajudar. Tá bom? E vou abrir uma exceção aqui que o pessoal vai ficar louco aqui como é que chama? Do pessoal de trás aqui, né? Da parte técnica. Vai ficar doido. Que eu vou abrir um grupo de discussão com vocês. Legal? Eu vou abrir um grupo para vocês poderem fazer pergunta. A gente vai ajeitar isso, eu vou passar as informações para vocês. Eu quero dialogar com vocês dentro de um grupo. Então, marca lá. Se você marcar, você vai receber primeiro, tá bom? Quem não marcar não vai receber acesso a esse grupo. Então, põe de escondidinho, põe aquela marca d'água na cara para não querer aparecer, não tem problema, né? Usa aqueles CapCut, não sei o que, faz ali o rebolado. Vídeo curto, tá bom, gente? Assim, ó, 1 minutinho, tá legal? E eu vou fazer o seguinte nesse grupo, presta atenção. Dentro da comunidade Inglês de Berço, dos pais que são alunos do programa Inglês de Berço, toda semana a gente tem um encontro. E nessa comunidade, eles postam os vídeos deles interagindo com o bebê. O que eu vou fazer para vocês? Esses vídeos eu vou analisar dentro dessa comunidade, numa aula ao vivo com vocês durante o dia, fora nossas aulas aqui, o pessoal vai ficar louco, mas eu vou fazer isso com vocês. E vou analisar o vídeo de você. E vou analisar o que você está fazendo de certo ou o que você está fazendo de errado. E vou dizer, como eu faço lá dentro da comunidade, para ajudar você. Legal? Vou ser bem honesto. E isso eu vou fazer para quem compartilhar, o @bebelingue, beleza? Vai então, pegou aqui o final, não entendeu nada? Corre lá no link da nossa bio, que tem o grupo no nosso WhatsApp. Entra lá nesse grupo para pegar o material e lá a gente explica de novo para vocês certinho como vai funcionar. Então, tá bom? E amanhã, olha só, amanhã, 9 horas da noite, nesse mesmo canal, nesse mesmo local, com o mesmo pessoal daqui, a gente volta para a aula Não Sou Bilíngue. E agora? O que eu vou fazer se eu não sou bilíngue? Amanhã a gente vai revelar o que você vai fazer se você não está acostumado a interagir. Lembrando que esse era o meu caso. Beleza, então? Então, fechou? Fechou? Guys? Tem alguma pergunta, Bel? Tem uma última pergunta bem Tá, vamos lá, 3 perguntinhas, vamos ver. Galaxy Explorer disse assim, ó, falo com o bebê já na barriga, devo falar com ele pro resto da vida em inglês ou existe uma idade para começar a falar em português com ele? Perfeito. Gente, vamos desmembrar algumas coisinhas. Falar com a barriga talvez tenha 0,5% de benefício linguístico, principalmente auditivo, para o bebê. Os outros 99% e não sei quanto é para você que não está acostumado a falar inglês. É para você se acostumar a verbalizar, a colocar... Eu pergunto aqui, quem gostaria de fazer um intercâmbio no exterior? Coloca assim, yes, I would. Quem gostaria de falar, yes, I would. Quem gostaria de receber um intercâmbio? Eu, quando comecei, não conseguiria escrever essa frase. Yes, I would. Então põe lá, yes. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre a tua família morando no Canadá, por exemplo, entre 4 paredes, vocês morando dentro de casa, de vocês morando aqui no Brasil, na casa de vocês, entre 4 paredes? Tem diferença ou não tem? Não tem. Da porta para fora tem. Dentro da casa de vocês, não tem. O que falta é transformar o que está dentro da casa de vocês. E da onde vem esse tipo de informação, tem muito mais. Então, entenda, não só dentro da casa de vocês tem informações que precisam ser atualizadas, mas aqui, ó, o mindset, às vezes é muito incorreto. A percepção do que é o bilinguismo, do que é interagir, conversar em inglês com a criança, está, assim, alterada, vamos dizer. Então, a pergunta original era, eu só falo no início e falo pro resto da vida? Sim, você estudou inglês para falar só durante um tempinho? Não. Você, no começo, é o pai que vai ajudar a criança a poder se expressar, a falar. E o nosso objetivo é que você mantenha. Mas se você fizer pelo menos 1 hora por dia, você vai conseguir ter uma criança bilíngue também. Agora, se no futuro a criança não vai querer falar inglês mais com você, aí o pepino é seu, o problema é seu e a vontade foi sua, não nossa.
Aqui em casa, a Jojo tem 6 anos e ela não quer falar português com a gente. Eu acho que vocês deveriam fazer da mesma maneira. O que eu passo para vocês é o que a gente faz. Nada de muito diferente. Perfeito? Então, esse é o nosso objetivo. Mas funciona? Funciona. Para quem não quer ficar o resto, não quer, né, tocar o resto da vida. Mas depois, no futuro, quando você tiver velhinho, tiver com Alzheimer, talvez está faltando um estímulo do seu filho para você. Então aproveite desde cedo. Aproveite. A lógica é o seguinte, gente. No início, somos nós, pais, que ensinamos nossos filhos. E aí tem um período no meio onde os filhos abrem asa e vão voar. E vão crescer. E depois, quando a gente estiver velhinho, sabe quem que vai ajudar a gente? Aqueles que receberam a nossa ajuda. Pense bem nisso. Lá no futuro, é eles que vão ajudar você. Ou em inglês ou em português. Mas isso é uma filosofia de vida. É sempre assim. Então, se você saber, né, fazer uma criação correta, bilíngue ou monolíngue, lá no futuro você vai colher um resultado muito promissor, muito bom com seu filho. Porque você dedicou tempo para criá-lo. Sabe, foi consciente nessa criação. E ele vai devolver tudo isso para você. A Amanda perguntou se a mesma pessoa pode falar português e inglês com a criança. A gente vai responder na quinta-feira, e isso na aula de quinta-feira a gente vai falar desse formato familiar. Agora a gente realmente precisa encerrar, que senão o pessoal vai brigar com a gente. Vai brigar com a gente. Amanhã espero vocês de novo. Então, gente, ok? Terça-feira, não sou bilíngue. E agora? Agora a gente vai saber amanhã. Vai saber amanhã, 21 horas. Não esqueça da tarefinha. Entra lá no grupo do WhatsApp para pegar o seu material para você fazer a tarefinha e postar lá nos seus stories pra gente conferir, tá bom? Show, guys. Thank you very much. Bye.